Durante um jantar de luxo, a filha do milionário viu algo que mais ninguém quis notar: as nódoas negras nos braços da empregada de mesa que servia à sua mesa. E, embora fosse apenas uma menina, soube naquele instante que algo naquele lugar estava profundamente errado. O restaurante A Lua Dourada, aninhado no coração de uma pitoresca aldeia no Douro, resplandecia naquela noite como um palácio moderno cravado na paisagem antiga. Mármores importados que contrastavam com as paredes de xisto, candelabros de cristal que pendiam de vigas de madeira escura e copos que tilintavam ao ritmo de conversas que cheiravam a dinheiro e a vinho do Porto Vintage. Era o lugar onde os milionários se sentiam seguros de si mesmos e onde os sorrisos falsos faziam parte do menu. Na mesa principal, Paulo Dourado, um poderoso empresário de construção, elegante e calculista, jantava com a sua filha Mariana, de 10 anos, e um grupo de sócios. Ela era a única criança entre adultos vestidos com fatos caros e relógios brilhantes. Enquanto eles falavam de números, terrenos com vistas para o rio e contratos milionários, Mariana brincava com a sua colher, observando as pessoas que se moviam à sua volta como sombras silenciosas. Foi então que a viu. Uma empregada de mesa jovem, com cerca de 30 anos, de cabelo escuro e rosto cansado, caminhava com uma bandeja de copos cheios de vinho tinto. Trazia o olhar baixo e os passos medidos, como se cada movimento pudesse custar-lhe o emprego. Mariana fixou-se nas suas mãos e a sua respiração suspendeu-se. O seu pulso tinha uma marca arroxeada, uma mancha escura que parecia doer só de olhar. A menina pestanejou. Pensou que era uma ilusão da luz, mas quando a mulher voltou a passar, viu outra nódoa negra mais acima, perto do cotovelo. Eram recentes e não pareciam acidentais. Pai, disse em voz baixa, puxando o casaco de Paulo. Acho que a senhora da mesa está ferida. Que senhora? Perguntou ele sem desviar o olhar do seu copo. Aquela que serve o vinho. Tem o braço roxo. Paulo sorriu sem interesse. Provavelmente bateu em alguma coisa na cozinha. Filha, não te preocupes com isso. Mas Mariana não se tranquilizou. A sua intuição era mais forte do que as palavras do seu pai. Enquanto ele e os outros homens continuavam a rir, ela observou de novo a empregada. O seu rosto estava pálido, tenso, e cada vez que um homem de fato cinzento, que parecia ser o seu chefe, passava por perto, ela baixava a cabeça. Minutos depois, o homem aproximou-se do bar. Era alto, de rosto quadrado e voz grossa. Falou em voz baixa à empregada e agarrou-a com força pelo braço, precisamente onde estavam as marcas. Ela mal conseguiu murmurar, por favor, aqui não. O homem soltou um sorriso frio. Então faz o teu trabalho bem feito. Mariana viu como a mulher apertou os lábios para não chorar. O seu coração infantil não entendia a hierarquia, mas entendia a injustiça. Não sabia o que era o assédio laboral nem o abuso de poder, mas reconheceu algo pior, o medo. O jantar continuou como se nada fosse. Os adultos brindavam, os músicos tocavam e as risadas flutuavam pelos corredores. Apenas uma pessoa em todo o salão se tinha apercebido do que realmente se passava. A empregada voltou a aproximar-se da mesa do milionário com uma garrafa de vinho. Mariana olhou-a diretamente nos olhos. A mulher tentou sorrir, mas a sua voz quebrou-se quando falou. Desejam mais vinho, senhor? Sim, por favor, disse Paulo, distraído, sem sequer olhar para ela. Quando terminou de servir, Mariana não conseguiu conter-se. Senhora, dói-lhe. A mulher olhou-a, surpreendida. O quê, pequena? O seu braço. Tem uma marca. A empregada baixou o olhar. Oh, não te preocupes, meu amor. Foi um acidente. Tentou afastar-se, mas a voz da menina voltou a detê-la. A minha mãe também dizia isso quando estava triste, sussurrou Mariana. A empregada olhou-a então de verdade. Por um segundo, os seus olhos encontraram-se. A mulher viu ternura naquela menina, algo que não via há muito tempo, sinceridade. Mas logo em seguida, o homem de fato cinzento apareceu atrás dela. Passa-se alguma coisa aqui? Perguntou com um tom firme. A mulher sobressaltou-se. Nada, senhor. Estava só a servir o vinho. Então continua a trabalhar, e mais depressa, ordenou ele, olhando-a com uma frieza que arrepiou Mariana. A mulher obedeceu, mas as suas mãos tremiam. O copo vibrou ao deixá-lo sobre a mesa. Umas gotas de vinho salpicaram a toalha branca. O homem agarrou-a pelo braço com força e arrastou-a para o bar. Mariana levantou-se da cadeira, alarmada. Pai, ele está a magoá-la. Paulo virou-se, irritado. Mariana, senta-te. Não faças um escândalo. Mas está a doer-lhe. Não é da tua conta. O tom autoritário do pai obrigou-a a calar-se,
mas os seus olhos continuaram fixos na porta pela qual a empregada acabara de desaparecer. O coração batia-lhe tão forte que mal ouviu o resto do jantar. Mais tarde, enquanto os adultos comentavam sobre contratos e viagens, Mariana fingiu ir à casa de banho e escapuliu-se para a cozinha. Ali, entre vapor, panelas e vozes cansadas, encontrou a empregada encostada à parede com um saco de gelo no braço. Não chorava, mas o seu rosto dizia tudo. Mariana aproximou-se devagar. "Por que não lhe diz para não a tocar?" perguntou, inocente. A mulher respirou fundo, sem responder. "Porque às vezes, dizer a verdade pode custar-te mais caro do que a dor, pequena." A menina não entendeu completamente, mas aquelas palavras ficaram-lhe gravadas. Quando regressou à mesa, o seu pai já a esperava, zangado. "Onde estiveste?" "Na casa de banho", mentiu. Ele suspirou, pagou a conta e pediu o carro. Antes de sair, Mariana voltou a olhar para trás. A empregada estava ao fundo, junto à janela, segurando uma bandeja. O seu olhar cruzou-se uma última vez com o da menina, embora nenhuma tenha falado, ambas souberam que aquilo não terminaria ali. Naquela noite, ao subir para o carro, Mariana olhou pela janela o reflexo do restaurante a afastar-se. O brilho dourado das luzes desvanecia-se nos seus olhos, mas a imagem das nódoas negras continuava intacta. Ainda não o sabia, mas aquela pequena mancha no pulso de uma desconhecida ia mudar a sua forma de ver o mundo e a história de 3 vidas para sempre. A aldeia acordou com um brilho cinzento, como se o céu também guardasse segredos. Na Quinta Dourada, o pequeno almoço era um ritual perfeito: sumo de laranja fresco, café português forte e torradas com compota de fruta caseira. Mas naquela manhã, Mariana mal tocou na comida. Tinha o olhar perdido na chávena de leite. Os ecos da noite anterior ainda a seguiam. A empregada, o braço roxo, o olhar triste, a mão do chefe a apertar sem disfarce. Não tinha dormido bem. Tinha sonhado com copos partidos e bandejas que caíam uma e outra vez. O seu pai, Paulo, folheava o jornal enquanto ditava ordens por telefone. "Sim, que verifiquem isso hoje mesmo." "Não, não quero desculpas", disse entre golos de café, "e assegura-te de que o contrato é assinado antes de sexta-feira." Mariana observava-o com uma mistura de respeito e decepção. O mesmo homem que podia mover milhões com uma chamada não tinha movido um dedo por aquela mulher. Quando desligou, ele notou o silêncio. "O que se passa, Mariana? Dói-te alguma coisa?" "Não." "Então come. Vais chegar tarde à escola." Ela assentiu sem entusiasmo. Esperou uns segundos e depois lançou a pergunta sem rodeios. "Pai, por que não fizeste nada ontem à noite?" Paulo levantou o olhar do jornal. "Nada sobre o quê?" "Pela empregada. Estavam a magoá-la." Ele respirou fundo. "Mariana, já te disse que certamente foi um mal-entendido. Aquele tipo é o chefe dela, não o seu inimigo." Doía-lhe. "Pai, eu vi." "Filha, nos restaurantes há sempre hierarquias. Não te metas nisso." Mariana apertou os lábios. "Mas tu também és chefe. E se tu fizesses o mesmo?" A pergunta deixou-o quieto, com o garfo suspenso no ar. Por um segundo, não soube o que responder. A menina tinha tocado numa fibra que nem ele entendia completamente. Tentou rir. "Não digas tolices. Isso não tem nada a ver comigo." Mas a risada saiu tensa. Mariana olhou-o com seriedade, uma maturidade inesperada para a sua idade. "Tem a ver com todos, pai." O motorista levou-a à escola. Da janela, Mariana via as ruas da aldeia passar como quadros. Vendedores ambulantes, trabalhadores rurais, mães com crianças pela mão. Todos pareciam apressados, invisíveis. Pensou na empregada. Estaria bem. Continuaria a trabalhar. Ou naquela noite voltaria a ser humilhada à frente de todos. Quando o carro parou em frente à escola, desceu sem dizer uma palavra. O motorista, habituado ao silêncio dos ricos, apenas inclinou a cabeça. Nessa mesma tarde, no escritório de Paulo, o tema voltou. Durante uma reunião, um dos seus sócios mencionou casualmente o restaurante A Lua Dourada. "Parece que o gerente daquele lugar, um tal Rui Santos, está à procura de financiamento para abrir uma nova sucursal", comentou o sócio. Paulo levantou o olhar. "Santos? Sim, conheces." "De nome", disse, embora na realidade se lembrasse perfeitamente, o homem de fato cinzento. Houve um breve silêncio. Depois, pela primeira vez, Paulo sentiu uma pontada de dúvida. Que tipo de pessoa dirige um lugar onde o pessoal parece viver com medo? Abanou a cabeça, tentando concentrar-se nos números.
Mas naquela noite, enquanto revia e-mails no seu escritório, viu algo que o fez parar. A sua filha tinha-lhe deixado um desenho sobre a secretária. Era um guardanapo dobrado no qual tinha rabiscado uma mesa com copos e, num canto, uma mulher com uma nódoa negra no braço. Por baixo, com letra infantil, dizia: "Alguém tem de ajudar." Paulo pousou o papel sobre a mesa e ficou imóvel por um longo tempo. O som distante da aldeia entrava pela janela aberta, misturado com o zumbido das luzes do escritório. Podia ignorá-lo, como fazia com tudo o que não lhe convinha. Mas aquela simples frase escrita pela sua filha, pesava-lhe mais do que qualquer contrato por assinar. Na manhã seguinte, pediu uma reserva no A Lua Dourada. Desta vez não iria por negócios, nem sequer por comida. Só queria saber se aquela mulher ainda lá estava. Ainda não o sabia, mas essa decisão marcaria o início de algo que poria à prova o seu poder, o seu orgulho e a forma como via a vida. O restaurante A Lua Dourada tinha outro ar durante o dia. Sem o brilho dos copos nem as luzes do teto, os espelhos pareciam mais sinceros. As paredes mostravam as marcas do tempo. As mesas vazias revelavam fendas que a noite costumava esconder. Paulo Dourado entrou sozinho, com o seu fato impecável e uma expressão neutra. Não era o olhar arrogante do empresário que fechava contratos, era o de um homem que observava sem saber exatamente o que procurava. Uma recepcionista reconheceu-o de imediato. "Senhor Dourado, que honra tê-lo de novo." "Mesa para um." "Sim, obrigado." "Só um café." A mulher conduziu até uma mesa junto à janela. Dali podia ver o bar, o corredor para a cozinha e, ao fundo, a empregada que tinha visto naquela noite. Beatriz movia-se com a mesma cautela que ele recordava, mas agora o seu passo era mais lento, o seu olhar mais apagado. Paulo notou como ela ajustava a manga do uniforme cada vez que alguém se aproximava. E atrás do bar, como uma sombra, estava ele, Rui Santos, o gerente, o homem de fato cinzento. Falava com um sorriso educado, aquele que só usam os que sabem esconder o veneno sob o tom amável. Beatriz passou perto sem o reconhecer. O seu rosto estava abatido e, embora usasse maquilhagem, não conseguia disfarçar completamente o inchaço no pulso. Paulo deteve-a com suavidade. "Desculpe, trabalha aqui há muito tempo." Ela olhou confusa, sem o reconhecer de imediato. 3 anos, senhor." "Deseja pedir mais alguma coisa?" "Só saber se está bem." A pergunta desarmou-a. Os seus olhos moveram-se rápido, procurando se alguém os observava. "Estou bem, obrigado", respondeu com um sorriso mecânico, baixando a voz. "Não faça perguntas que me possam causar problemas." "Problemas?", repetiu ele, surpreendido. Mas antes que ela pudesse responder, Rui Santos apareceu. "Tudo bem por aqui", disse com aquele tom carregado de falsa cortesia. "Perfeitamente", respondeu Beatriz, dando um passo atrás. O gerente olhou para Paulo com um sorriso. "Que gosto em vê-lo por aqui, senhor Dourado." Não sabia que os grandes empresários tinham tempo para visitar o mesmo restaurante 2 vezes em tão pouco tempo. Paulo devolveu o sorriso com frieza. "O café aqui é bom." Rui inclinou a cabeça. "Alegra-me que goste. Se precisar de mais alguma coisa, peça com confiança. Aqui todos estão para servir." A ênfase nessas 2 palavras foi quase imperceptível, mas Paulo notou-a. A maneira como o homem olhou para Beatriz ao dizê-lo, com uma autoridade silenciosa, incomodou-o mais do que esperava. Quando Rui se afastou, Beatriz respirou fundo. "Não devia ter falado comigo, senhor. Ele repara em tudo." Paulo olhou-a em silêncio. "E não há ninguém a quem recorrer." "Recorrer?", repetiu ela com amargura. "Aqui, quando te queixas, despedem-te. Quando te calas, pelo menos continuas a comer." Não houve censura na sua voz, apenas cansaço. Ela afastou-se para atender outra mesa. Paulo ficou a olhar para a sua chávena vazia, sentindo uma pontada de vergonha. Durante anos tinha sido como Rui, talvez com maneiras mais finas, mas com o mesmo desdém por aqueles que serviam. E agora, em frente àquela mulher, o espelho era insuportável. Quando se levantou para sair, Rui voltou a interceptá-lo. "Espero que tenha desfrutado da sua visita", disse com aquele sorriso que não chegava aos olhos. "Sim, embora note que alguns dos seus empregados parecem tensos." "Ah, já sabe como é o pessoal de serviço", respondeu o gerente, rindo. "Queixam-se de tudo. Temos de os manter na ordem, ou o lugar desmorona-se." Paulo fingiu sorrir, mas algo dentro dele ardia. Pagou a conta e saiu sem responder. O ar da rua pareceu-lhe diferente, mais pesado. Não conseguia parar de pensar naquela frase, manter na ordem.
Enquanto subia para o seu carro, viu Beatriz pela janela do restaurante. Ela estava de pé, a servir uma mesa, mas por um instante o seu olhar cruzou-se com o dele. Um olhar silencioso, carregado de súplica e resignação. Naquela noite, em casa, Mariana entrou no seu escritório com uma folha na mão. Pai, fiz outro desenho. Ele pegou, distraído, mas quando o viu, ficou sem palavras. Era Beatriz, a empregada, a sorrir, e atrás dela uma menina com uma palavra escrita no vestido: corajosa. Paulo engoliu em seco. Por que corajosa? Porque continua a sorrir, mesmo que lhe doa, respondeu Mariana com a inocência mais demolidora do mundo. O homem não respondeu, apenas a abraçou com desajeito, enquanto na sua mente se acendia uma ideia perigosa: se ninguém a ajuda, falo-a eu. Nessa mesma noite, no restaurante, Rui fechava a caixa enquanto Beatriz limpava as mesas. Quando pensou que ele não a via, ele aproximou-se, colocou uma mão no seu ombro e murmurou com um sorriso seco: lembra-te, Beatriz, sem mim não serias ninguém. Ela fechou os olhos e, embora não tenha dito uma palavra, uma lágrima caiu sobre a bandeja que segurava. Lá fora, do seu carro estacionado do outro lado da rua, Paulo observava tudo. Ainda não entendia por que estava ali, mas algo no seu interior sabia que aquela noite seria o começo da sua mudança ou da sua culpa. O relógio marcava as 18 horas quando Paulo Dourado voltou a parar o seu carro em frente à Lua Dourada. Era a sua terceira visita em menos de uma semana e já nem ele sabia como justificá-la. Não ia por comida nem por negócios. Ia por aquela sensação incômoda de que algo dentro dele não estava bem e pela imagem da mulher que continuava a suportar em silêncio. O céu tingia-se de laranja quando entrou no restaurante. Desta vez não pediu mesa, foi direto ao bar. O Sr. Santos está? Perguntou ao barman, que o olhou surpreendido. Sim, mas está ocupado no escritório. Senhor, deseja deixar-lhe uma mensagem? Não, eu espero. Enquanto aguardava, observou Beatriz, a empregada. O seu andar era mais arrastado do que o costume. Tinha uma pequena ligadura no pulso e uma expressão de quem carrega o cansaço do mundo nos ombros. Quando os seus olhares se cruzaram, ela pareceu assustar-se. Aproximou-se com a bandeja no ar. Por favor, senhor, não volte aqui. Se ele notar alguma coisa, será pior para mim. Paulo baixou a voz. Não quero causar-te problemas, só vim falar com ele. Foi o que outros disseram, sussurrou ela, e não voltaram a trabalhar. Antes que pudesse responder, a porta do escritório abriu-se. Rui Santos apareceu com o seu sorriso habitual. O tipo de sorriso que brilha apenas quando está em frente a alguém mais poderoso. Senhor Dourado, que surpresa vê-lo outra vez. Por acaso não consegue viver sem o nosso café? Disse com um tom que soava atroz e educada. Vim falar de negócios, respondeu Paulo com calma. Negócios? Sim, disseram-me que está à procura de investimento para abrir uma nova sucursal. Rui pestanejou, intrigado. Ah! Vejo que os meus projetos correm rápido. Sim, estou a explorar opções. Mas, por que lhe interessa? Paulo aproximou-se um pouco mais, com tom casual. Digamos que gosto de investir onde a gente trabalhadora, onde o pessoal se sente bem tratado. O rosto de Rui ficou tenso por apenas um segundo, depois sorriu outra vez. Claro, aqui somos uma família, não é, Beatriz? Disse, virando a cabeça. A mulher sobressaltou-se ao ouvir o seu nome. Sim, senhor. Uma família. A forma como disse foi tão fraca que doía. Paulo notou, mas fingiu não o fazer. Excelente, disse ele. Gostaria de passar amanhã pelo seu escritório para rever os números. Claro, com todo o gosto, respondeu o gerente, recuperando o seu tom seguro. Preparar-lhe uma proposta. Apertaram as mãos. A de Rui era fria e úmida. A de Paulo, firme mas contida. Ambos sabiam que aquela conversa não era apenas de negócios. Quando Paulo saiu, a noite já tinha caído. O trânsito rugia na avenida e as luzes dos carros pareciam linhas fugazes no para-brisas. No banco de trás, a sua filha Mariana esperava-o com a mochila da escola. Outra vez esse restaurante, pai? Perguntou sem rodeios. Paulo suspirou. Sim, filha. E a senhora do braço, está melhor? Ele olhou-a, surpreendido. Como sabes que fui por ela? Porque quando ajudas alguém, nota-se-te nos olhos. A frase deixou-o sem fala. Apenas conseguiu sorrir e acariciou-lhe o cabelo. És mais esperta do que imaginas, Mariana. Ela baixou o olhar, pensativa. Se essa senhora trabalha tanto, deve ter alguém à espera dela em casa, não? Paulo observou-a pelo retrovisor.
Essa pergunta seguiu durante toda a noite. Horas depois, Beatriz caminhava pelas ruas escuras a caminho de casa. Levava um saco de pão e o uniforme amarrotado. Cada passo doía um pouco. Ao virar a esquina, encontrou um grupo de crianças a brincar em frente a um pátio. Entre elas, uma menina de uns 6 anos correu na sua direção, gritando: "Mãe!" Beatriz pousou o saco no chão e abraçou-o com força. "Olá, minha vida. Portaste-te bem?" "Sim, a senhora Antônia do quarto ao lado cuidou de mim." Beatriz sorriu com ternura, mas os seus olhos nublaram-se. "Obrigada, senhora Antônia", disse a uma vizinha que olhava da porta. "Não tem nada que agradecer, filha. Mas devias descansar mais. Pareces pálida." Beatriz assentiu e entrou no pequeno quarto alugado. Acendeu a luz, uma cama, um fogareiro e uma fotografia velha na parede. Era do seu marido com um capacete de operário. Tinha morrido 2 anos antes numa obra mal segura, o mesmo tipo de obras que Paulo Dourado dirigia, embora ela não o soubesse. Enquanto a sua filha Laura dormia, Beatriz sentou-se na beira da cama e acariciou o pulso com a ligadura. Pensou no homem de fato elegante, aquele que tinha voltado 3 vezes ao restaurante. Não entendia as suas intenções, mas pela primeira vez em anos sentiu algo que julgava perdido, uma pequena esperança. Na manhã seguinte, o escritório de Paulo recebeu uma chamada inesperada. "Senhor Dourado", disse o seu assistente, Ricardo. "O Sr. Santos acabou de confirmar a reunião para esta tarde." Paulo sorriu discretamente. "Perfeito. Prepare-lhe os documentos de investimento." "Não, apenas um café." O seu assistente olhou, confuso. "Desculpe. Vamos ver se esse homem sorri da mesma forma quando já não tiver controle sobre os outros." Enquanto desligava, o brilho do sol entrava pela janela e caía precisamente sobre o desenho que a sua filha tinha deixado na sua secretária, aquele que dizia: "Alguém tem de a ajudar." Nessa tarde, no restaurante, Beatriz servia mesas como sempre, sem saber que a sua vida estava prestes a mudar. E precisamente quando pensou que o dia terminava, Rui aproximou-se com um sorriso que gelava. "Hoje terás uma visita importante", disse-lhe ao ouvido. "Por isso, não me deixes ficar mal." Ela sentiu um arrepio. "Quem vem?" Ele sorriu. "O teu novo dono." Beatriz franziu o sobrolho, confusa. Não entendia o que ele queria dizer, mas quando olhou para a porta e viu Paulo Dourado entrar com passo decidido, compreendeu que algo estava prestes a explodir. O relógio do restaurante marcava às 15 horas. Era a hora em que os clientes tinham ido embora. As toalhas estavam desarrumadas e só restava o ruído de pratos empilhados na cozinha. Beatriz terminava de limpar uma mesa quando Rui Santos apareceu com um sorriso de tubarão. "Beatriz", disse, ajustando o casaco. "Vem. Hoje almoçarás cedo." "Desculpe, senhor. Disse que vais almoçar cedo." "Quero-te aqui impecável às 16 horas. Temos uma reunião importante." Ela hesitou um instante. "Uma reunião?" "Sim", respondeu ele, alisando o cabelo. "Com alguém que poderia mudar a história deste restaurante. E a tua também, se fizeres bem o teu trabalho." Beatriz assentiu, sabendo que recusar só traria mais problemas. Quando se afastou, ouviu murmurar com tom zombeteiro: "Não te esqueças de sorrir, mesmo que te custe." Às 16 horas em ponto, Paulo Dourado chegou ao A Lua Dourada. Vestia um fato cinzento claro, sem gravata. Não tinha o ar altivo das reuniões de negócios. O seu rosto era sério, quase sereno. Entrou com passo lento, observando cada detalhe do lugar. Os copos alinhados, as flores falsas, o brilho fingido. Rui recebeu-o à entrada. "Senhor Dourado, que honra." "Espero que se sinta em casa." "Isso tentarei", respondeu Paulo. Caminharam para uma mesa afastada, ao fundo do salão. Beatriz servia água perto, evitando olhá-los, mas quando ouviu o tom amável de Rui, sentiu uma mistura de raiva e medo. "Como lhe dizia", começou o gerente, "tenho pensado em expandir este conceito. Um restaurante de categoria, ambiente refinado, serviço discreto. As pessoas pagam para se sentirem importantes." Paulo observava-o sem dizer uma palavra. "E o seu pessoal? O que é com eles? Também os trata como parte do conceito?" Rui sorriu, sem entender completamente. "Bem, o pessoal é substituível, senhor. Essa é a chave do sucesso. Se alguém falha, outro ocupa o seu lugar." Paulo entrelaçou as mãos. "E se quem falha for você?" O silêncio foi cortado a seco. Beatriz deteve-se ao fundo, fingindo limpar um copo para poder ouvir.
Rui soltou uma gargalhada falsa. Não creio que seja esse o caso. Eu sou quem mantém isto de pé. À custa de quê? Perguntou Paulo. O tom não era de investidor, mas de juiz. À custa de disciplina, replicou Rui. Esta gente precisa de mão firme, ou sobem-nos para cima. Acredita em mim, Sr. Dourado, os humildes tentam sempre aproveitar-se de quem lhes dá trabalho. Paulo respirou fundo, contente-se. E o que é que você acha que o torna diferente deles? Experiência, senhor. Educação. Classe. Beatriz ouviu com o coração apertado. A mesma palavra, classe, que tantas vezes tinha ouvido como desculpa para os abusos. Paulo olhou fixamente. Vou dizer-lhe uma coisa, Santos. Na minha empresa aprendi que o talento não tem classe e que quem humilha os seus empregados acaba sozinho. O gerente soltou uma risada tensa. E você, o que saberá disso, Sr. Dourado? Você nunca lavou um prato. Talvez não, disse Paulo. Mas aprendi a ver quem os parte. O gesto de Rui mudou. Já não sorria. Reclinou-se na cadeira, irritado. A que veio realmente? A dar-me lições ou a investir? Paulo inclinou-se para a frente. Vim para entender porque tem empregadas com nódoas negras. Beatriz pousou o copo de repente. O som do cristal ressoou em todo o salão. Rui olhou-a com uma fúria contida. O que disseste? Sussurrou-lhe ele sem se mover. Paulo levantou-se devagar. Não foi ela quem falou. Fui eu. O que está a insinuar, senhor? Nada. Apenas que os olhos não mentem. O silêncio era absoluto. Beatriz apertava os lábios, contendo o tremor das suas mãos. Rui pôs-se de pé. Olhe, Sr. Dourado, não tenho de tolerar este tipo de insinuações. Se não lhe interessa investir, pode ir-se embora. Não vim para investir, disse Paulo com calma. Vim para decidir se quero continuar a ser como você. As palavras deixaram-no gelado. Rui não entendeu completamente o significado, mas percebeu a ameaça velada. Paulo virou-se para Beatriz. Se alguma vez precisar de ajuda, procure-me. Deixou um cartão sobre a mesa. Beatriz não se atreveu a pegá-lo. Rui fulminou-a com o olhar. Paulo notou e deu um passo na sua direção. E se voltar a pôr-lhe uma mão em cima a qualquer uma das suas empregadas, assegure-se de que eu não saiba. Dito isto, deu meia volta e saiu do restaurante. O som da porta ao fechar-se foi como um disparo seco. Rui ficou quieto por uns segundos, depois virou-se lentamente para Beatriz. Tu disseste-lhe alguma coisa? Perguntou com uma calma que gelava mais do que os gritos. Não, senhor. Então, como é que esse homem sabe do braço? Ela não respondeu. Responde. Beatriz apertou as mãos. Talvez porque os golpes se vêem, mesmo que você acredite que não. Rui aproximou-se, ameaçador. Tem cuidado, Beatriz. As palavras também deixam marcas. Ela deu um passo atrás, sem baixar o olhar. Já tenho suficientes, senhor. Olharam-se por um instante que pareceu eterno. Depois, ele sorriu, um sorriso venenoso. Lembra-te de quem assina o teu ordenado. E afastou-se para o escritório. Beatriz respirou, trêmula. Quando finalmente se sentou, viu o cartão sobre a mesa. Paulo Dourado, Grupo Dourado, Construções. Pegou com dedos trêmulos. Sabia que tê-lo era perigoso, mas também que era a única coisa que a podia proteger. Lá fora, no seu carro, Paulo ligou o motor sem arrancar. Ficou a olhar para o seu próprio reflexo no retrovisor. Pela primeira vez, sentiu que as palavras da sua filha, alguém tem de a ajudar, já não eram um desenho, mas um apelo que não podia ignorar. A noite tinha caído sobre a aldeia e, com ela, o silêncio espesso dos bairros esquecidos. No pequeno quarto onde Beatriz vivia, uma vela tremuluzia sobre a mesa, lançando sombras que dançavam nas paredes descascadas. A sua filha Laura dormia profundamente, abraçando um boneco de trapo cozido com velhos retalhos. Beatriz observava-a da beira da cama. Não conseguia dormir. O eco da cena no restaurante perseguia-a. O olhar de Paulo, as palavras do gerente, o peso daquele cartão de visita no seu bolso. Tirou-o e observou a luz trêmula. Paulo Dourado, Grupo Dourado, Construções. O nome soava-lhe distante, como de outro mundo, onde as pessoas não tinham de implorar por respeito nem esconder as nódoas negras debaixo das mangas. Pensou em ligar. Só o pensamento provocava-lhe um medo irracional. Se Rui soubesse, despedi-la ia sem hesitar.
E sem esse trabalho, o que comeria a sua filha amanhã? Mas algo mais forte do que o medo começou a pesar-lhe, a dignidade. Uma palavra que nunca tinha tido forma até agora. Pegou no telefone com mãos trêmulas e marcou o número. Não esperava que ele atendesse, mas ao segundo toque, uma voz grave e tranquila respondeu. Sim. Desculpe. Sou a Beatriz, a empregada de mesa do A Lua Dourada. Houve um breve silêncio do outro lado. Eu sabia, disse Paulo, quase num sussurro. Sabia que acabaria por ligar. Beatriz apertou o auscultador contra o ouvido. Não sei por que o faço. Não quer problemas. Não os terá, respondeu ele. Só quer falar, entender o que se passa lá dentro. E para quê, senhor? Perguntou com uma certa dureza. Os ricos entendem sempre quando já não serve de nada. A frase atingiu mais do que esperava. Paulo recostou-se na cadeira do seu escritório. Do outro lado da linha, a respiração de Beatriz soava entrecortada, como se duvidasse de cada palavra. Tem razão, disse ele finalmente. Mas quer fazer algo diferente desta vez. Beatriz suspirou. O senhor não sabe como funciona este mundo. Se um chefe souber que eu falo, fico sem trabalho. E se esse chefe deixasse de o ser? Ela franziu o sobrolho. O que diz? Apenas que há formas de a verdade vir à luz. Beatriz ficou em silêncio. Por um momento, acreditou ouvir na sua voz algo que não vinha da caridade, mas da culpa, e sem entender porquê, baixou a guarda. Por que é que se importa tanto, senhor Dourado? Porque tenho uma filha, respondeu ele sem pensar. E não quer que ela cresça a acreditar que olhar para o outro lado está bem. As palavras ficaram a flutuar entre ambos, suspensas no ar. Beatriz não disse mais nada, apenas murmurou antes de desligar, obrigada por ouvir. Nessa mesma noite, Paulo não conseguiu dormir. O som da ventoinha era a única coisa que quebrava o silêncio do escritório. Sobre a sua secretária, o desenho de Mariana continuava ali. A mulher com o braço ferido, a frase escrita com lápis de cor. Alguém tem de a ajudar. Pegou no papel entre as mãos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a sua filha o estava a educar a ele. Marcou outro número no seu telefone. Ricardo, disse quando ouviu a voz do outro lado. Sim, chefe. Quero um relatório completo do restaurante A Lua Dourada. Propriedade, administração, licenças, tudo. Há algum problema legal? Paulo pensou antes de responder. Ainda não, mas poderá haver. Desligou e ficou a olhar para o reflexo da cidade nas janelas. Sabia que o que estava prestes a fazer poderia salpicá-lo politicamente, mas também sabia que o silêncio era uma forma de cumplicidade. Na manhã seguinte, no restaurante, o ambiente estava diferente. Beatriz tentava concentrar-se, mas cada vez que o telefone tocava, o seu coração parava. Rui parecia mais inquieto do que o habitual. Dava ordens secas, revia papéis, falava em voz baixa com o contabilista e, cada vez que passava perto dela, observava-a com aquele olhar que mistura desconfiança com ameaça. Passa-se alguma coisa, senhor? Atreveu-se a perguntar Beatriz. Ele sorriu de forma tensa. Não, nada. Apenas que a gente a meter o nariz onde não deve. O sangue gelou-lhe. Ele saberia de alguma coisa. Teria ouvido a chamada. Não se atreveu a responder, apenas continuou a trabalhar, rezando para que o dia terminasse depressa. À tarde, Paulo recebeu um envelope com o relatório. Dentro, os papéis falavam mais claro do que qualquer testemunho. O restaurante pertencia a uma empresa fantasma registada em nome de um terceiro, mas administrada diretamente por Rui Santos, que desviava parte das receitas para despesas operacionais inexistentes. Corrupção disfarçada de elegância. Paulo recostou-se na cadeira. Tudo encaixava. O poder daquele homem não vinha do seu cargo, mas do que ocultava. Naquela noite, enquanto Mariana lia no seu quarto, ele aproximou-se e acariciou-lhe o cabelo. Pai, disse ela sem levantar o olhar do livro, vais ajudá-la, não vais? Sim, filha. E se te meteres em problemas? Então terei feito o correto. Mariana sorriu e, por um instante, Paulo voltou a sentir-se pai. Não um milionário, não um empresário, mas um homem a tentar não desiludir o olhar da sua filha. Horas depois, o telefone de Beatriz voltou a tocar. Desta vez, ela atendeu sem hesitar. Sim, sou eu, disse a voz firme de Paulo. Preciso que amanhã chegue ao trabalho como sempre, mas, aconteça o que acontecer, não diga nada. Beatriz sentiu um nó na garganta. O que vai acontecer, senhor Dourado? A verdade, houve uma pausa, e isso, às vezes,
assusta mais do que a mentira. Desligou sem mais. Beatriz ficou a olhar para o telefone em silêncio enquanto a sua filha dormia ao lado. Não entendia o que estava para acontecer, apenas que algo estava prestes a quebrar-se e que talvez, pela primeira vez na sua vida, seria a favor daqueles que nunca têm voz. O sol ainda não tinha subido completamente sobre os edifícios quando Beatriz colocou o avental. O ar cheirava a café requentado e a nervos. Não tinha dormido quase nada. A voz de Paulo repetia-se continuamente na sua mente: aconteça o que acontecer, não diga nada. Arrumou as mesas com precisão, embora as mãos lhe tremessem. Tentava agir com normalidade, mas o pressentimento de que algo importante ocorreria flutuava no ambiente. Até os outros empregados notavam o ar denso, como se o restaurante tivesse envelhecido uma década numa noite. Soubeste de alguma coisa do que vai acontecer hoje? Sussurrou uma colega. Não, respondeu Beatriz sem levantar o olhar. Mas sinto que vai ser um dia longo. Às 11 em ponto, Rui Santos apareceu. Fato novo, sorriso impecável. Cheirava a perfume caro e prepotência. Bom dia, equipa. Hoje temos uma visita importante, por isso quero tudo perfeito, disse, dando palmadinhas. Visita de quem, senhor? Perguntou um dos empregados. De alguém com dinheiro, por isso não perguntem tanto e trabalhem. Beatriz observou de soslaio. Por dentro, algo nela fervia, a raiva contida, o medo e uma centelha de esperança. Era uma mistura perigosa, mas também necessária para sobreviver. Passado o meio-dia, um carro preto parou em frente à lua dourada. Desceram dois homens de fato com pastas na mão. Atrás, com passo mais tranquilo, vinha Paulo Dourado. Entrou sem se anunciar, com aquela serenidade que intimida mais do que qualquer grito. O murmúrio apagou-se de imediato. Senhor Santos, disse o primeiro dos homens, mostrando uma credencial. Viemos da autoridade para as condições do trabalho. Temos uma ordem para rever o cumprimento laboral do estabelecimento. A cor abandonou-lhe o rosto. O quê? Revisão. Porquê? Denúncia anônima, respondeu o inspetor. Os empregados olharam-se entre si. Ninguém se movia. Beatriz sentiu o coração na garganta. Não podia falar, não devia falar, apenas observar. Rui tentou recompor-se. Claro, podem rever o que quiserem. Não temos nada a esconder. Isso veremos, replicou o inspetor com um meio sorriso. Paulo manteve-se ao fundo, observando tudo em silêncio. Não tinha ido para dirigir, apenas para presenciar. Queria que o sistema fizesse a sua parte, embora soubesse que homens como Santos sabiam esconder a sujidade melhor do que ninguém. A revisão começou. Um a um, os empregados foram chamados a um pequeno escritório ao fundo para responder a perguntas sobre horários, salários e condições laborais. Beatriz era a última da lista. Enquanto esperava a sua vez, via Rui a caminhar de um lado para o outro, tentando disfarçar o suor na testa. Calma, disse ele, forçando um sorriso. Isto é rotina, não se passa nada. Mas a sua voz soava quebrada. Quando chegou a sua vez, Beatriz respirou fundo e entrou no escritório. O inspetor levantou o olhar dos papéis. Nome: Beatriz Costa. Há quanto tempo trabalha aqui? 2 anos. Tem contrato assinado? Beatriz hesitou. Não, senhor. Pagam-me em dinheiro todas as semanas. O homem tomou nota. Recebe segurança social, dias de folga, seguro de saúde? Não, senhor. A caneta parou. O inspetor levantou o olhar. E sofreu algum maltrato ou agressão por parte dos seus superiores? Beatriz engoliu em seco. Sentiu o eco das palavras de Paulo: não diga nada. E também a imagem da sua filha a dormir, as nódoas negras que ainda doíam, as noites de medo. Não, senhor, disse finalmente. O inspetor observou-a por um instante, mas não insistiu. Apenas anotou algo mais no papel e agradeceu-lhe. Beatriz saiu com o coração apertado. Não tinha dito a verdade, mas também não tinha mentido completamente. Sabia que, às vezes, calar também era uma forma de resistir. Passaram horas. A revisão terminou ao cair da tarde. Os inspetores conversavam em tom sério enquanto Rui os acompanhava até à porta. Um deles entregou-lhe um documento selado. Encontramos várias irregularidades, Sr. Santos. Será citado para depor. Irregularidades? Isso é absurdo. Os números não mentem, respondeu o homem, e foram-se embora. Quando a porta se fechou, Rui ficou imóvel. Paulo observava-o do bar.
Os seus olhares cruzaram-se. Você, murmurou Rui, cerrando os dentes. Você tem alguma coisa a ver com isto? Paulo levantou-se devagar. Não se engane. Eu estava apenas a almoçar. Rui aproximou-se com o rosto desfeito. Acha que me pode arruinar por uma empregada de mesa? Por uma mulher qualquer? Paulo susteve o seu olhar com calma. Não, Santos. Você arruinou-se sozinho no dia em que acreditou que a dignidade de alguém valia menos do que o seu salário. O silêncio foi brutal. Beatriz observava-o do corredor, sem se mover. Pela primeira vez, viu o seu chefe recuar, não por medo, mas por vergonha. Naquela noite, quando todos foram, Beatriz ficou sozinha no salão vazio. As toalhas estavam amarrotadas, as luzes baixas, o eco dos passos a flutuar no ar. Sobre uma das mesas, alguém tinha deixado um envelope. O seu nome estava escrito à mão. Abriu-o. Dentro, uma nota curta dizia: fizeste bem. Às vezes, o silêncio é apenas o primeiro passo. PD. Beatriz sorriu discretamente. Não sabia o que viria a seguir, mas pela primeira vez em muito tempo não sentiu medo do dia seguinte. No entanto, num escritório escuro, Rui Santos não dormia. Bebia uísque em frente à janela enquanto a sua mente fervia de fúria. Tinha os punhos cerrados. Ninguém me humilha e sai impune, murmurou. E enquanto a cidade adormecia, uma sombra formava-se por trás da calma. O golpe seguinte não seria legal, seria pessoal. Os dias seguintes à operação foram estranhamente tranquilos, demasiado tranquilos. Beatriz sentia-o no ar, no modo como os colegas evitavam falar do assunto, nos olhares furtivos que trocavam quando Rui Santos entrava no salão. Parecia que tudo tinha voltado à normalidade, mas era uma calma daquelas que precedem as tempestades. O gerente mostrava-se amável, quase cordial. Cumprimentava com um sorriso medido, perguntava pela família, oferecia café. Essa súbita amabilidade deixou todos nervosos, sobretudo Beatriz. Sabia que por trás daquele sorriso se escondia o verdadeiro perigo, o perigo de um homem humilhado. Uma tarde, enquanto limpava os copos do bar, ouviu a sua voz atrás dela. Beatriz, disse ele com suavidade. Ela virou-se lentamente. Sim, senhor. Queria pedir desculpa. Beatriz olhou, desconfiada. Pedir desculpa. Sim, sei que fui duro contigo. Às vezes, o stress faz-me agir mal, mas quero que saibas que não tenho nada contra ti. As suas palavras soavam corretas, mas o seu sorriso era de gelo. Beatriz baixou o olhar e respondeu: obrigada, senhor. E, a propósito, acrescentou ele, fingindo naturalidade, se te perguntarem sobre a inspeção, diz que foi tudo uma confusão. Sim. Beatriz sentiu um arrepio. Claro, mentiu. Como o senhor disser. Ele inclinou-se ligeiramente, tão perto que ela sentiu o seu hálito com cheiro a álcool. Bem, porque seria uma pena que as pessoas pensassem que andas a falar demais. Beatriz cerrou os dentes. O medo voltou a instalar-se como uma sombra no seu peito. Naquela noite, ao chegar a casa, abraçou forte a sua filha. Mãe, passa-se alguma coisa? Perguntou a pequena, esfregando os olhos. Nada, amor, estou só cansada. Mas a menina notou algo diferente, a rigidez do seu corpo, o tremor leve nas suas mãos. Beatriz esperou que ela adormecesse e sentou-se junto à janela. Olhou para a rua vazia e o reflexo fraco das luzes distantes. Tinha medo, sim, mas algo também tinha mudado nela. Agora sabia que não estava sozinha. Paulo e Mariana, de algum modo, estavam ali, por trás de cada gesto, a ampará-la sem dizer uma palavra. Entretanto, no outro extremo da cidade, Rui Santos reunia-se numa tasca obscura com um homem de aspecto duvidoso. O seu nome era Carlos, um ex-empregado de limpeza do restaurante, despedido meses antes por roubo. Preciso que me arranjes uma coisa, disse Rui, empurrando um envelope com notas sobre a mesa. Depende do preço, respondeu Carlos com voz rouca. Não te preocupes. Quero que me tragas informações sobre uma empregada. Beatriz Costa. Carlos sorriu. Isso está feito. E assegura-te de que o fazes bem. Os olhos de Rui brilharam de raiva. Essa mulher vai aprender o que custa meter-se com o seu chefe. No dia seguinte, Beatriz chegou ao restaurante com o coração nas mãos. Rui recebeu-a com um gesto forçado. Beatriz, preciso de falar contigo em privado. Ela seguiu até ao escritório, contendo a respiração. Lá dentro, o ar cheirava a café velho e perfume barato. Sobre a secretária, um envelope fechado esperava. Rui indicou-lhe que se sentasse.
Estive a rever o teu processo, disse ele com uma calma quase teatral, e encontrei algumas irregularidades. Beatriz franziu o sobrolho. Irregularidades? Sim. Acontece que não entregaste uma declaração médica que exigimos a todo o pessoal. Nunca me pediram. Ah, claro, deve ter sido um mal-entendido. Abriu o envelope e tirou umas fotografias. Mas o que realmente me preocupa é isto. Beatriz sentiu o ar faltar-lhe. Eram fotografias da sua casa, da sua filha a sair para a escola, dela a comprar pão na esquina. O que é isto? Perguntou, horrorizada. Rui apoiou os cotovelos sobre a secretária. Prova de que preciso de confiar nos meus empregados. Beatriz levantou-se de um salto. Isso é sério? Não, Beatriz, replicou ele com um sorriso gelado. Isso é precaução. O silêncio tornou-se insuportável. Ela deu um passo atrás. Se voltar a aproximar-se da minha filha, denuncio, e quem vai acreditar em ti, respondeu ele em voz baixa. És uma simples empregada de mesa. Eu tenho advogados, contactos. E tu só tens medo. Beatriz olhou com raiva, mas não chorou. Pela primeira vez em anos, não chorou. Apenas o observou com aquela calma que não precisa de gritar para se impor. Engana-se, Sr. Santos. Eu já não tenho medo. Saiu do escritório sem esperar resposta. Nessa noite, ligou a Paulo. Preciso de falar consigo. O que aconteceu? O meu chefe está a seguir-me. Tem fotografias da minha filha. Houve um longo silêncio do outro lado. Ouça-me bem, disse ele por fim. Não volte ao restaurante amanhã. Mas... Não volte. Eu trato disto. Beatriz apertou o telefone contra o peito. Uma lágrima caiu, mas não de tristeza. Era alívio. Pela primeira vez, alguém a estava a proteger sem lhe pedir nada em troca. Entretanto, na Quinta Dourada, Mariana observava o pai desligar o telefone com um ar sério. Outra vez a empregada, perguntou com inocência. Paulo assentiu. Sim, ela está em perigo. E vais ajudá-la? Claro que sim. Porquê? Perguntou a menina com a sabedoria simples de quem não aprendeu a fingir. Porque às vezes, respondeu ele, a justiça começa quando deixamos de pensar só em nós. Horas depois, Rui Santos entrava no seu escritório quando o segurança da porta o deteve. Senhor, acabaram de deixar isto para si. Entregou-lhe um envelope com o logótipo do Grupo Dourado. Lá dentro, uma única folha, uma notificação de compra. O restaurante A Lua Dourada foi adquirido pelo Grupo Dourado. A partir de amanhã, a sua administração fica suspensa. O rosto de Rui empalideceu. A sua voz quebrou-se num grunhido de fúria. Não pode ser. Aquele maldito milionário. Bateu na secretária com o punho. Pela primeira vez, sentiu o poder a escorrer-lhe entre os dedos como areia quente. E nesse momento, com os olhos cheios de raiva, prometeu que, se fosse cair, não cairia sozinho. O amanhecer trouxe consigo um silêncio diferente. Não era o silêncio do medo, mas o de uma calma tensa antes de uma mudança inevitável. No restaurante A Lua Dourada, os empregados chegaram com a rotina nos gestos, sem saber que nada voltaria a ser igual. Beatriz não foi. Paulo tinha insistido para que ficasse em casa e ela, embora a contragosto, obedeceu. Passou a manhã à janela, a ver o vai-vem da rua com uma sensação estranha entre alívio e desassossego. A sua filha, que brincava com uma boneca velha, perguntou-lhe com voz curiosa, já não vais trabalhar, mãe? Beatriz respirou fundo antes de responder. Hoje não, amor. Às vezes, é preciso parar para que as coisas comecem a mudar. A essa mesma hora, um carro preto parou em frente ao restaurante. Do banco de trás desceu Paulo Dourado, fato escuro, expressão impenetrável. Atrás dele, dois homens com pastas e uma mulher com óculos tomavam notas rápidas. O logótipo do Grupo Dourado brilhava discretamente nas suas identificações. Os empregados olharam-se entre si, desconcertados. O que se passa? Sussurrou um. Acho que são da nova administração, respondeu o outro. A porta do escritório abriu-se de repente. Rui Santos apareceu, o rosto pálido, as olheiras marcadas. O que significa isto? Cuspiu, avançando para Paulo. Não tem nenhum direito. Paulo levantou o olhar com a serenidade de quem já ganhou antes de começar. Sim, tenho, Sr. Santos. Ontem fechou-se a compra. A Lua Dourada agora faz parte dos meus investimentos. O silêncio foi imediato. Os empregados que tinham parado para ouvir continuam a respiração. Rui cerrou os punhos.
Compra. Não me lixe. Está tudo em ordem, replicou Paulo, estendendo-lhe uma pasta com os selos notariais. Continuará a receber a sua liquidação correspondente. Liquidação, repetiu Rui com uma risada amarga. Está a despedir-me? Não, disse Paulo com voz firme. Está a fazer-me um favor. Rui deu um passo em frente. E tudo isto por quê? Por uma empregada de mesa. Por uma mulher qualquer. Paulo olhou fixamente. Por dignidade. Algo que você não entenderia mesmo que lhe pagassem para o fazer. A tensão tornou-se insuportável. O ar do restaurante, antes cheio de murmúrios, agora parecia cortar-se com uma faca. Rui olhou à sua volta, procurando um olhar que o apoiasse. Não encontrou nenhum. Até os empregados que costumavam temê-lo observavam-no com a cabeça baixa. Tinha perdido mais do que o seu emprego. Tinha perdido o medo dos outros, que era a sua verdadeira força. Minutos depois, Rui saiu do restaurante. O sol bateu-lhe no rosto e, pela primeira vez, sentiu o calor como um castigo. Acendeu um cigarro com as mãos trêmulas. Isto não acaba aqui, sussurrou antes de se perder na multidão. Paulo permaneceu no salão, observando o lugar, as paredes, as toalhas, o aroma a vinho caro. Tudo continuava igual, mas algo no ambiente tinha mudado. Já não era um espaço de soberba, mas de oportunidade. Quero que se faça uma lista de empregados, ordenou ao seu assistente. Ninguém será despedido. E localizem a Beatriz Costa. A empregada de mesa. Sim. Diga-lhe que venha amanhã. Tenho algo para falar com ela. O seu tom era sério, mas nos seus olhos havia um brilho diferente. Um que Mariana, a sua filha, tinha começado a reconhecer, o de um homem que finalmente entendia o que era olhar sem desprezo. Naquela noite, na sua casa humilde, Beatriz recebeu a chamada. Senhor Dourado. Sim. Preciso que venha amanhã ao restaurante. Está tudo bem. Isso depende de si, respondeu ele com um leve sorriso que ela não podia ver. De mim? Sim. Digamos que preciso de uma nova administradora. Beatriz ficou muda. Eu não tenho estudos para isso, senhor. Não se trata de títulos, replicou ele. Trata-se de confiar nas pessoas certas. E creio que você é uma delas. O silêncio prolongou-se por uns segundos. Depois, com voz baixa, Beatriz disse, está bem, amanhã irei. Quando desligou, a sua filha olhou-a com os olhos brilhantes. Era o senhor da limusina. Beatriz sorriu. Sim, amor. E o que queria? Beatriz abraçou-a. Dar-me uma oportunidade. E, desta vez, acho que a vou aceitar. Na manhã seguinte, a lua dourada acordou diferente. Os empregados notaram de imediato. Havia flores frescas na entrada, as luzes eram mais quentes e no quadro de avisos havia um novo lema escrito à mão: ninguém que trabalhe com dignidade voltará a ser humilhado. Beatriz chegou cedo, vestida com uma blusa simples e o cabelo apanhado. Ao entrar, todos a olharam, alguns com respeito, outros com curiosidade. Paulo esperava-a na mesa do fundo, junto da sua filha Mariana. Bom dia, disse ele, levantando-se. Beatriz sorriu, embora os nervos a traíssem. Bom dia, senhor. Paulo corrigiu-a com amabilidade. Se vamos trabalhar juntos, prefiro que me chames pelo meu nome. Beatriz assentiu. E o que quer que eu faça exatamente? Ele apoiou as mãos sobre a mesa. Quer que a lua dourada volte a ter alma. Você sabe o que isso significa? Beatriz olhou sem saber o que dizer. Nos seus olhos, pela primeira vez, não havia hierarquia, apenas respeito. Mas enquanto ela sorria pela primeira vez em muito tempo, longe dali, numa tasca da periferia, Rui Santos apagava outro cigarro com fúria. Na sua mesa, um homem de rosto familiar passava-lhe um envelope. Está tudo aqui, disse. Perfeito, respondeu Rui, abrindo as fotografias. Numa delas, via-se Beatriz a entrar na casa de Paulo com a sua filha pela mão. Noutra, a menina a abraçar Mariana no jardim. Rui sorriu com uma expressão retorcida. Vejamos quanto tempo dura a sua reputação de herói quando todos acreditarem que tem algo com a sua empregada. Acendeu outro cigarro. Desta vez, murmurou, vou fazê-los cair aos dois. E enquanto a cidade dormia, o novo dono e a empregada de mesa ainda ignoravam que a verdadeira tempestade estava apenas a começar. A manhã acordou radiante, mas na lua dourada algo invisível começou a murchar. Os empregados notavam uma tensão no ar, um murmúrio que não vinha das cozinhas nem da sala de jantar,
mas dos corredores, dos telemóveis, das redes. No início, foi uma frase solta, um comentário em voz baixa. Dizem que o Sr. Dourado tem algo com a empregada de mesa. A Beatriz. Não pode ser. E por que promoveram tão depressa? Então, o rumor espalhou-se como fogo. Ninguém sabia quem o tinha iniciado, mas todos pareciam ter uma versão diferente. Alguns falavam de visitas noturnas, outros de favores pessoais. Ao meio-dia, já circulava uma fotografia anónima nos grupos de empregados, Beatriz e Paulo a falar à porta do restaurante, a sua filha a abraçar Mariana. Um ângulo mal-intencionado, uma história falsa e um inimigo na sombra, satisfeito. Beatriz soube a meio da tarde. Estava no escritório a rever inventários quando uma das cozinheiras entrou, nervosa. Beatriz, tens de ver isto. Mostrou-lhe o telemóvel. A imagem desdobrou-se no ecrã, acompanhada de um texto que dizia: é assim que se conseguem as promoções no novo A Lua Dourada. Beatriz sentiu o ar a escapar-lhe. Quem publicou isto? Perguntou com a voz embargada. Não se sabe. Está em todos os grupos. A mulher olhou-a com pena. Tens de falar com o Sr. Dourado. Beatriz ficou imóvel, a olhar para a fotografia uma e outra vez. Sabia que não tinha feito nada de mal, mas o dano já estava feito. No mundo dos ricos, uma mentira bem contada vale mais do que 100 verdades caladas. Paulo chegou uma hora depois, acompanhado da sua filha. Notou o ambiente pesado assim que cruzou a porta, os olhares, os murmúrios, tudo cheirava a julgamento. Beatriz esperava no seu escritório com a fotografia impressa sobre a secretária. Já viu? Perguntou ela assim que ele entrou. Paulo pegou na folha e franziu o sobrolho. De onde saiu isto? Não sei, mas está por todo o lado. Ele respirou fundo. Não se preocupe, eu resolvo isto. Como, Sr. Dourado? Perguntou ela com tristeza. Quando alguém como o senhor e alguém como eu aparecemos juntos, ninguém acredita na inocência. Só vê em escândalo. Paulo olhou-a com empatia. Deixe-me tentar. Saiu do escritório, mas o dano já se tinha infiltrado. Um jornalista esperava na porta principal com uma câmara. Sr. Dourado, é verdade que mantém uma relação com uma empregada do A Lua Dourada? Paulo ignorou e continuou a caminhar, mas os flashes perseguiram-no até ao seu carro. Em questão de horas, os títulos começaram a multiplicar-se. Escândalo no Grupo Dourado. Empresário envolvido com a empregada. Mulher humilde e milionário no centro de uma polêmica. Beatriz viu a notícia na televisão de sua casa nessa mesma noite. A sua filha dormia no sofá, alheia a tudo. Ela, pelo contrário, sentia o coração apertado, como se a estivessem a apontar do ecrã. Na Quinta Dourada, Paulo via o mesmo noticiário em silêncio. Mariana observava-o do sofá. Pai, por que dizem coisas feias de ti e da senhora Beatriz? Paulo desligou a televisão. Porque há pessoas que não suportam ver quando alguém tenta fazer o correto. A menina baixou o olhar. E vais deixar que continuem a mentir? Ele ficou calado uns segundos. Depois disse com uma calma perigosa: Não, Mariana. Não desta vez. No dia seguinte, a tempestade mediática era total. Repórteres à porta do restaurante, câmaras em cada esquina, microfones à procura de declarações. Beatriz nem conseguiu entrar no local. Quando desceu do autocarro, os flashes cegaram-na. É verdade que o Sr. Dourado lhe paga um apartamento. É verdade que estão a criar as filhas juntas. O que opina das acusações? Beatriz não respondeu, apenas apressou o passo e correu até se perder na multidão. Nessa noite, não voltou para casa. Caminhou durante horas pela cidade, sem saber para onde ir. Entretanto, num escritório escuro, Rui Santos sorria em frente ao seu computador. A notícia ocupava os portais mais lidos do país. Tomou um gole de whisky e murmurou: é assim que se ensina aos que se julgam salvadores. O seu telefone vibrou. Era um número desconhecido. Sim. Rui Santos. Falo do Grupo Belmonte. Interessa-nos a sua história. Poderia dar uma entrevista exclusiva. Ele sorriu. Claro. Tenho muito para contar. No dia seguinte, o seu rosto apareceu na televisão. O homem falava com o tom medido de quem sabe mentir sem se perturbar. Eu só quero que se saiba a verdade, dizia em frente às câmaras. O Sr. Dourado despediu metade do pessoal para proteger essa mulher. Não quero imaginar que tipo de poder ela tem sobre ele. No ecrã, a sua expressão era convincente, calculada. Beatriz viu de um pequeno bar onde se refugiava. Cada palavra era uma punhalada.
Mentiroso, sussurrou. Nesse momento, o seu telefone tocou. Era Paulo. Beatriz, onde estás? Não importa, respondeu com voz embargada. Todos acreditam que foi por dinheiro, que estou consigo porque me vendi. Eu sei que não é verdade, mas o mundo não o sabe, Sr. Dourado. E quando o mundo não acredita, o silêncio dói mais do que os golpes. Houve um longo silêncio do outro lado. Depois, a voz de Paulo endureceu. Beatriz, ouça-me bem. Amanhã, tudo isto termina. Prometo. Desligou sem dizer mais. Nessa noite, o vento batia nas janelas da quinta. Mariana não conseguia dormir. Pai, sussurrou, vais arranjar o que aconteceu. Paulo abraçou-a. Vou fazer mais do que isso. Vou dizer a verdade, mesmo que me custe tudo. A menina olhou-o com ternura. Então, a mãe estaria orgulhosa. Ele sorriu fracamente. Sim, acho que sim. Na manhã seguinte, um convite começou a circular entre os meios de comunicação. Conferência de imprensa, Grupo Dourado. Tema, declaração oficial sobre o caso A Lua Dourada. Os jornalistas prepararam-se para o evento. Rui, ao saber, soltou uma gargalhada. Quer limpar a sua imagem. Perfeito, que se afunde com o seu próprio discurso. Mas o que Rui não sabia era que Paulo não pensava defender-se. Pensava expô-lo. Em sua casa, Beatriz lia o convite no seu telemóvel, hesitante. Não sabia se devia ir. A sua filha abraçou-a. Vai, mãe. Se tu não falares, outros mentirão por ti. Beatriz olhou-a nos olhos e entendeu que ela tinha razão. Pegou no seu casaco e saiu sob o sol da manhã. A umas ruas de distância, os jornalistas já se agrupavam em frente à Torre Dourada. Os flashes esperavam, as mentiras também, mas desta vez, alguém ia dizer a verdade. A cidade acordou coberta de nuvens, como se até o céu pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Em frente à Torre Dourada, uma multidão de jornalistas, câmaras e curiosos enchia o passeio. Os microfones apontavam para a entrada do edifício como um enxame de metal e murmúrios. Hoje fala o milionário, dizia um repórter. Depois de dias de silêncio, Paulo Dourado dará a sua versão sobre o escândalo que envolve uma empregada do restaurante A Lua Dourada. A poucos metros, Beatriz Costa observava tudo de um táxi. Não queria descer. O coração batia-lhe tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos, mas lembrou-se das palavras da sua filha naquela manhã: se tu não falares, mãe, outros mentirão por ti. Pagou a tarifa, respirou fundo e desceu. O murmúrio mudou de tom quando a viram. Alguns apontaram-na, outros levantaram os telemóveis. O motorista do táxi olhou-a do retrovisor com uma mistura de surpresa e respeito. Sorte, senhora, disse-lhe. Ela sorriu com gratidão antes de se perder na multidão. Dentro do auditório, as luzes eram frias, os flashes intermitentes. No palco, um púlpito com o logótipo do Grupo Dourado e uma mesa coberta por um pano cinzento. Paulo esperava atrás da cortina com as mãos entrelaçadas. Ao seu lado, a sua filha Mariana segurava-lhe a mão com força. Pai, tens medo? Ele olhou-a e sorriu fracamente. Sim, mas há coisas que só o medo te pode ensinar. Como o quê? Como saber quando dizer a verdade, mesmo que te custe. A menina assentiu e abraçou-o. Então, vai e dila. O relógio marcou as 11 em ponto quando Paulo apareceu no palco. Os flashes cegaram-no instantaneamente, mas não baixou o olhar. A sua voz, firme mas serena, quebrou o silêncio. Bom dia. Sei que muitos vieram à espera de uma defesa, mas não estou aqui para me justificar, mas sim para dizer a verdade. Um murmúrio percorreu o salão. Os jornalistas prepararam os seus gravadores. Durante os últimos dias, falou-se muito de mim e de uma mulher chamada Beatriz Costa. Disseram que tive uma relação com ela, que a promovi por motivos pessoais, que houve favores, manipulação. Tudo isso é mentira. As câmaras aproximaram-se. A senhora Costa, continuou, não é culpada de nada. É uma das poucas pessoas que me lembrou o que significa o respeito. Ela foi humilhada, agredida e julgada por um sistema que protege o poderoso e castiga o trabalhador. Eu fiz parte desse sistema. E ela ensinou-me que a dignidade não se compra com dinheiro, ganha-se com valor. O silêncio era absoluto. Ao fundo, Beatriz, de pé entre o público, sentia os olhos umedecerem-se. Quero que todos saibam uma coisa, acrescentou ele com voz mais grave. O homem que iniciou este rumor foi Rui Santos, o antigo gerente do restaurante A Lua Dourada, despedido por maus tratos laborais.
E hoje, por respeito à verdade, verão com os vossos próprios olhos quem diz a verdade. Apontou para um lado do palco. 2 seguranças abriram uma porta lateral. Rui entrou algemado, escoltado por um agente. O murmúrio transformou-se em gritos. Isto é uma armadilha, bradou Rui. Não podem fazer isto. Paulo enfrentou-o sem levantar a voz. Armadilha? Não. Justiça. No ecrã gigante atrás deles, projetaram-se as provas, e-mails, gravações, transferências bancárias, até as mensagens onde Rui negociava com a imprensa para difundir os rumores. Os jornalistas lançaram-se sobre as suas câmaras. O escândalo transformou-se num golpe de verdade. Rui tentou cobrir o rosto, mas era inútil. As provas falavam por si. Paulo baixou o olhar, depois voltou a olhar para o público. Beatriz Costa perdeu a sua paz por culpa deste homem e do meu silêncio. Hoje, digo em frente a todos, ela não me pertence, não me deve nada. Sou eu quem lhe deve algo, respeito. Os aplausos não tardaram. Primeiro tímidos, depois contundentes, sinceros. Beatriz, entre lágrimas, caminhou lentamente para o palco. Não tinha planeado subir, mas algo a empurrava por dentro. Quando chegou à frente dele, as câmaras captaram o momento. Ela tremia, mas a sua voz foi firme. Nem todos os ricos são maus, Senhor Dourado. Só os que se esquecem de olhar para os outros como pessoas. E o senhor aprendeu a olhar. Paulo assentiu. Obrigado por me lembrares. Olharam-se em silêncio, rodeados de flashes e ruído, mas naquele instante parecia que não existia mais ninguém. Mariana, da primeira fila, sorria orgulhosa. Horas depois, os noticiários já falavam de outra coisa. O milionário que defendeu uma trabalhadora humilde perante o país. Rui Santos detido por extorsão e difamação. No restaurante A Lua Dourada, os empregados viam a transmissão na pequena televisão da cozinha. Pela primeira vez em anos, sentiam-se parte de algo justo. Ao cair da tarde, Paulo, Beatriz e as suas filhas caminharam juntos pelo passeio ribeirinho. O vento cheirava a chuva e a liberdade. Mariana corria à frente delas, rindo. Mãe Beatriz, vem, gritou a menina sem se dar conta do que tinha dito. Beatriz parou, surpreendida, olhando para Paulo. Ele sorriu. Calma, sussurrou. Não lhe digas nada. Às vezes, as crianças dizem o que o coração já decidiu. Beatriz sorriu também, embora não tenha respondido. Tinha aprendido que as palavras, quando nascem da verdade, não precisam de ser explicadas. Mas enquanto o sol se escondia atrás dos edifícios, uma chamada interrompeu o momento. Paulo atendeu. Sim. Do outro lado, uma voz grave. Senhor Dourado, sou do Hospital Santa Amália. Temos algo importante para falar sobre os resultados do seu check-up. O seu rosto mudou. Beatriz notou de imediato. O que se passa? Ele desligou lentamente e olhou-a. Nada de grave, espero. Mas o tremor na sua voz dizia o contrário e, embora ninguém o soubesse ainda, essa chamada mudaria o rumo das suas vidas mais uma vez. O vento soprava forte naquela noite. As luzes do passeio ribeirinho refletiam-se sobre o rio como pequenos espelhos trêmulos. Paulo não tinha dito uma palavra desde que recebeu a chamada. Beatriz caminhava ao seu lado, observando como o seu rosto, normalmente firme, se descompunha pouco a pouco. Está tudo bem, Senhor Dourado? Perguntou com suavidade. Ele forçou um sorriso. Apenas um check-up de rotina, suponho. Mas no seu olhar havia medo, um medo que não era novo, apenas contido. No dia seguinte, foi ao hospital acompanhado por Mariana. O médico recebeu-o com um ar sério. Os resultados não são animadores, Paulo, disse em voz baixa. O teu corpo não respondeu bem ao último tratamento. Se não fizermos algo em breve, o dano pode tornar-se irreversível. Paulo cerrou os lábios. O diagnóstico atingiu-o como um eco distante de algo que já sabia, mas não queria aceitar. Quanto tempo tenho? O médico evitou o seu olhar. Meses, talvez um ano. Depende de ti. Saiu do hospital com os olhos nublados. O ar cheirava a desinfetante e a destino. Mariana esperava-o lá fora, alheia a tudo, abraçando a sua boneca favorita. Está tudo bem, pai. Ele sorriu, engolindo a verdade. Sim, meu amor. Está tudo bem. Nessa tarde, foi ao A Lua Dourada. Beatriz estava a organizar as mesas quando o viu entrar. Os seus olhos encontraram-se e bastou um segundo para que ela entendesse que algo não estava bem. O que te disseram? Perguntou sem preâmbulos.
Paulo suspirou. Que o tempo nem sempre é um sócio fiel. Ela olhou em silêncio. Ele sorriu fracamente. Não te assustes. Não é uma despedida. Só quero aproveitar o que me resta a fazer o que antes esqueci, viver. Beatriz ficou calada uns segundos. Depois, com uma calma que desarmava, respondeu, então começa por vir amanhã ao amanhecer. Há algo que te quero mostrar. No dia seguinte, a aldeia mal despertava. Paulo chegou ao ponto que ela lhe tinha indicado, uma colina sobre o Douro. O sol começava a aparecer, tingindo o céu de laranja. Beatriz estava ali com a sua filha, a preparar café num pequeno fogareiro. Trazia aqui a minha mãe quando tudo ficava difícil, disse ela, servindo-lhe uma chávena. Dizia que, quando se olha para o amanhecer, o medo não desaparece, mas aprende o seu lugar. Paulo bebeu um gole em silêncio. O calor do café devolveu-lhe um pouco de vida. Olhou para Mariana e para a filha de Beatriz, Laura, a brincarem juntas com risadas tão limpas que pareciam curar. Sabes, disse ele em voz baixa. Pela primeira vez em anos, não sinto culpa, apenas paz. Beatriz observou-o com ternura. Isso é porque finalmente estás a curar o que nenhum médico vê, a alma. Paulo olhou-a e nos seus olhos havia gratidão, não amor romântico, mas aquela conexão profunda que só surge entre duas pessoas que se salvaram mutuamente sem o planear. O sol ergueu-se por completo, banhando a colina em luz dourada. Beatriz sorriu. Talvez o destino não te quis castigar, Paulo, apenas ensinar-te a olhar. Ele assentiu devagar, respirando o ar fresco. Então, suponho que já estou curado. Ela não respondeu, mas o seu sorriso foi suficiente. As duas meninas corriam em costa abaixo, rindo, e por um instante o mundo pareceu parar. Não havia câmaras, nem rumores, nem medo. Apenas um homem que tinha aprendido a ser humano e uma mulher que nunca deixou de acreditar na bondade, mesmo quando o mundo a tinha esquecido. O vento soprou suave e o amanhecer envolveu-os como um perdão. Por favor, peço que comentes as tuas impressões e opiniões nos comentários. Ficaria muito feliz se me deixasses um gosto. M.